muito importante, muito. Se você não dá valor aos relacionamentos, dificilmente você vai ser uma pessoa plena, feliz, uma pessoa satisfeita. Porque, pastor, mas o outro conseguiu sucesso sozinho. Mas o sucesso sozinho, amado, não vale a pena. É a mesma coisa de você ir para um lugar lindo e não ter ninguém, né? Eu viajo às vezes, e uma das coisas, amado, quando eu vou em alguns lugares lindos, eu fico pensando, meu Deus, meus filhos tinham que estar aqui, minha esposa tinha que estar aqui. É ruim quando você está num lugar bonito, participando de algo, e não tem ninguém para celebrar contigo. Então, amado, o sucesso é um lugar muito solitário. Então nós precisamos de relacionamento. Eu quero falar sobre isso hoje. Então nós precisamos, querido, de valorizar os relacionamentos. Primeiro o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com Jesus Cristo, o meu relacionamento no mundo espiritual e o relacionamento com o meu próximo e o relacionamento comigo mesmo. Porque tem gente que não consegue amar ninguém porque não ama a si. Então, se eu não me amo, se eu não me valorizo, não espere que as outras pessoas te amem e te valorizem. Então isso fala de relacionamento. E nós precisamos, amado, de discernir, né? Como ter sucesso nos relacionamentos, como ser feliz no relacionamento. Veja bem, amado, quem tem discernimento entende a importância dos relacionamentos. A pessoa inteligente, a pessoa sábia, ela entende o que é relacionamento, a importância. Quem é a pessoa mais sábia que já nesse mundo? A pessoa mais completa, a pessoa mais digna, a pessoa que marcou esse mundo. Nós temos um calendário antes dele e outro depois dele, Jesus Cristo, né? O nosso exemplo, aquele a quem nós precisamos imitar. Ele sabia o quão importante eram os relacionamentos, quanto relacionamento é importante. E você e eu precisamos, querido, entender isso também. Precisamos imitar, precisamos seguir, precisamos como Jesus fazia. Agora veja bem, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, né? Olha só o que João ele fala aqui, olha: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não ora. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus ame também o seu irmão. Então aqui fala, temos esse mandamento. Veja bem que não é um conselho, é uma ordem. Se alguém disser que ama a Deus e não amar o irmão, e odiar o irmão, estiver mágoa do irmão, é mentiroso. Olha só, e irmão, quantos crentes mentirosos nós não temos dentro da igreja? Quantos crentes mentirosos nós não conhecemos? Por quê? Porque diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, mas aborrece o irmão. Ah, pastor, mas é só um irmão, é só 15 irmãos que eu tenho ódio, pastor. Pastor, eu tenho ódio, é só de 5 irmãos, meu irmão. Não interessa. Esse irmão que você tem mágoa, esse irmão que você não gosta, ele é a imagem e a semelhança do nosso Deus. Ele foi, Jesus Cristo pagou um preço por ele. Não importa quão complicado ele seja. Amar quem é bonzinho é fácil. Amar quem ama você é fácil. O pior bandido, a pessoa mais revoltada desse mundo, também tem pessoas que ama. Ele também ama algumas pessoas, mesmo que sejam poucas, mas ele ama, né? Agora, amar a pessoa complicada é o desafio. Agora ali, ó: pois aquele que não ama o irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, irmão, não é opcional, não é opção, é ordem, é mandamento. Agora veja bem, amado, para me ter sucesso nos relacionamentos, olha só, para cumprir o seu propósito, Jesus se cercou de pessoas. Até o próprio Jesus, ele se cercou de pessoas. Ele entendia o quanto o relacionamento era importante, o quanto o relacionamento era essencial para cumprir o propósito, o projeto, para ter sucesso na sua caminhada, na sua vida aqui na terra. O próprio Jesus não se confiava a eles, pois os conhecia a todos. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que ele está dizendo, mas veja bem, que Jesus não se confiava a eles, ou Jesus não tinha uma expectativa muito grande com eles. Por quê? Porque a natureza humana. Se eu fosse traduzir, eu traduziria o seguinte: e Jesus, ele ali diz, não se confiava, não tinha uma expectativa muito grande. Jesus não tinha uma expectativa muito elevada. Por quê?
porque conhecia a todos eles. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia o que é a natureza humana. Ele sabe, amado, o quanto o homem é falho. Jesus Cristo, ele tinha essa ciência, ele sabia o quanto o homem, ele deixa a desejar, ele pisa na bola. A esposa, o esposo, os filhos, os amigos, os líderes. Então Jesus, ele tinha uma expectativa alinhada, ele tinha uma expectativa saudável, ele tinha uma expectativa inteligente com relação às pessoas que ele escolheu. Então Jesus não tinha... Agora veja bem, amados, o quanto isso aqui é interessante. Olha, qual era a expectativa de Jesus com relação aos seus discípulos? Qual era a expectativa que Jesus tinha com aqueles que o cercavam, aqueles que ele escolheu? Qual a expectativa? Ali em Lucas 22, 33 diz assim: mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. Eu estou junto contigo, eu não te deixo. Para a prisão, para a morte, eu estou aqui, eu sou o cara. Quem que falou isso? Pedro, não é? Aquele que diz: eu morro contigo, por você eu morro. E Jesus respondeu: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes você negará que me conhece. Qual era a expectativa que Jesus tinha com relação aos discípulos? A expectativa de Jesus com relação àqueles que ele escolheu, aquele que seria o pai da igreja. Irmão, Pedro foi o discípulo que se destacou. Pedro foi aquele que liderou, foi aquele que mais... Jesus tinha uma expectativa elevada com Pedro. Qual era a expectativa que Jesus tinha com Pedro? Jesus conhecia. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia o nível da expectativa que ele podia estar com Pedro. Jesus, ele tinha discernimento. Jesus discernia relacionamento. Jesus tinha capacidade de entender que Pedro iria falhar, que Pedro não era perfeito, irmão, nós precisamos entender isso. Entenda isso, pelo amor de Deus. O seu casamento vai mudar, o seu trabalho, seus filhos, vai mudar muitas coisas na sua vida, se você entender essa equação que eu vou mostrar para você. Olha, presta atenção, satisfação. Como é que eu vou ter satisfação no relacionamento? Olha lá, satisfação é igual, felicidade é igual, plenitude é igual, gozo é igual, alegria é igual, sucesso no relacionamento é igual, percepção menos expectativa. Qual é a percepção? O que você recebe? O que você recebe da sua esposa, o que você recebe do seu esposo, o que você recebe do seu líder, do seu patrão. Percepção é o que você recebe, o que você percebe, é o que você vê que o outro te entrega, o outro te dá, menos a expectativa que você tem dele. Deixa eu te explicar melhor aqui, ó. Por exemplo, a percepção que eu tenho da minha esposa, o que eu recebo dela, não é? Eu acho que isso aí é a percepção, o que eu recebo. Por exemplo, eu recebo da minha esposa 9. 9 é o que? 9 é abraço, é carinho, é palavra de validação, é atenção, é comunicação. 9 é o que? É relacionamento íntimo. 9 é beijo, é abraço. 9 é companheirismo. 9 é tempo de qualidade. Então 9 é aquilo que eu recebo dela. Agora a minha expectativa com relação a ela também é 9, né? Aí o que acontece? Vai ser 0. 9 menos 9, 0. 0 é satisfação, a pessoa satisfeita. Por quê? O que ela recebe é igual à expectativa que ela tem. Eu ouvi isso aqui, amado, muito interessante. Eu ouvi uma palestra e a pessoa fez essa equação, e eu achei muito interessante, né? E eu estou trazendo para você. Por exemplo, a percepção, o que ela recebe às vezes é 7. A percepção dela é 7. O que ela recebe, às vezes a esposa não é tudo aquilo, ou o marido não é tudo aquilo que ela esperava e tal. O marido às vezes é cansado demais e não comunica, não fala. Mas a expectativa que ela tem do marido é 5. A expectativa que ela tem do marido dela é 5. Então 7 menos 5 é igual a 2. Ou seja, é uma pessoa satisfeita, uma pessoa vai ver plenamente, uma pessoa feliz. Por quê? Porque a expectativa dela é menor do que ela recebe. Agora veja bem, a pessoa que tem uma percepção, o que ela recebe, às vezes é 5, ou é 7 do marido, ou é 9.
Às vezes do seu amigo, do seu patrão, o que você percebe dele, o que você recebe dele às vezes, é 9. É bom, 9 é bom. O cara, não, a esposa, no que uma percepção nova, ou que dá 9, ou que, então, é bom. Mas a pessoa tem uma expectativa 12. Então, uma expectativa super grande. Então, quer dizer, 9 menos 12, menos 3, insatisfação. Vai ser uma pessoa insatisfeita. Por quê? Porque a expectativa dela é maior do que o que ela recebe, ou do que a pessoa tem para dar. Porque entenda, amado, Paulo ele escreve um negócio seguinte, ele fala assim: quem te fez diferente? Quem te fez? Quem te colocou em destaque? O que você tem que não haja recebido? E se o recebeste, como te glorias como se assim não fora? Ou seja, tudo que eu tenho eu recebi. Eu tive essa conta na minha vida de uma maneira tremenda. Foi uma cura que Deus trouxe em mim, porque eu tinha uma expectativa muito grande do meu pai, não é? Por quê? Porque, entenda uma coisa, amado, eu comparava o meu pai com o meu tio, que o meu tio era alegre, conversava, brincava de bola com tal. Então, quer dizer, e eu tinha assim uma nota promissória, invisível, que eu achava que eu não tinha, mas eu tinha. E um dia o Espírito de Deus falou assim comigo: olha, você pode dar o que você não tem? E eu falei: não. Como assim? Você pode dar $100 mil para fulano? Eu falei: não posso dar $100 mil para fulano. E ele falou assim comigo assim: olha, como é que foi a infância do seu pai? Aí, amados, eu senti, aí eu sabia, aí eu discerni que essa era a voz de Deus. A voz de Deus falando comigo, dizendo o seguinte: olha, o seu pai recebeu do seu avô muito menos do que ele te deu. Você está sendo injusto de cobrar. Entenda uma coisa, mas o diabo quer que você tenha uma expectativa muito grande nos relacionamentos. Ele quer que você tenha uma expectativa muito grande com a tua esposa. Ele quer que você tenha uma expectativa enorme com o seu esposo, com o seu patrão, com o seu líder, com o seu pastor. Ele quer que a sua expectativa seja 15. Por quê? Essa pessoa nunca vai ter os 15 para te dar. Ela vai ter 10 no máximo. Só que quando eu crio uma